A graça e a paz de Jesus em nossas vidas. Eu me chamo Valfredo Rodrigues Neto, sou aluno da Unicesumar, o meu RA é o 193 026 75, sou aluno aqui do Polo de João Pessoa, Paraíba, e em primeiro lugar eu quero agradecer a Deus por nos oportunizar a pregar a Santa Palavra nesta oportunidade. Também quero agradecer à Unicesumar, na pessoa do seu coordenador Rony e dos professores Hernando Dias Lopes, que ministrou 4 palestras na disciplina Pregação e Práticas Ministeriais, como também ao professor Rafael de Paula, que nos brindou com o livro da disciplina, bem como o professor Felipe, que também nos colocou inteirado para desenvolver os exercícios dessa disciplina. Oremos. Pai Santo, nós te damos glória, Senhor. Nós te agradecemos, Pai. Nós nos curvamos a Ti, a Tua potestade, ao Teu poder, a Tua soberania, Senhor. Obrigado, Pai, por nos conceder este momento de poder colocar a semente do Teu reino, fazendo o reino avançar. Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, abram a Bíblia, abram aquele veículo que é o guia de todas as nossas ações. A pregação da palavra se baseia no texto bíblico. E aqui nós pedimos aos irmãos para que abram Mateus capítulo 12, versículos 1 a 8, que nós vamos tratar. O tema de hoje, o título dessa pregação é Jesus, o Senhor de todo o tempo. Então vamos ler essa passagem e, se Deus quiser, nós vamos nos edificar com mais porções de glória do Senhor aqui na terra e em nossos corações. Por aquele tempo, em dia de sábado, passou Jesus pelas searas. Ora, estando os seus discípulos com fome, entraram a colher espigas e a comer. Os fariseus, porém, vendo isso, disseram-lhe: Eis que os teus discípulos fazem o que não é lícito fazer no sábado. Mas Jesus lhes disse: Não lestes que fez Davi quando ele e seus companheiros tiveram fome? Como entrou na casa de Deus e comeu os pães da proposição que não lhe era lícito comer, nem aos que com ele estavam, mas só aos sacerdotes? Ou não tendes lido na lei que aos sábados os sacerdotes no templo violam o sábado e ficam sem culpa? Pois eu vos digo que está aqui quem é maior do que o templo. Mas se vós soubesseis o que significa misericórdia quero e não sacrifício, não condenaríeis os inocentes, porque o Filho do Homem até do sábado é Senhor. Fiquemos aqui, mantemos a Bíblia aberta, oremos mais uma vez, reclinando a nossa cabeça, fechando os nossos olhos. Pai Santo, ó Senhor, torna-nos, Senhor, Teu seguidor, para que possamos de fato, Senhor, pregar a palavra por meio e pelo auxílio do Espírito Santo. Faz-nos, Senhor, o Seu reino avançar. Ó Senhor, nos faz conforme a Tua imagem e semelhança. Nós não queremos aqui exaltar o homem, porque o homem não é digno de nenhuma glória, mas estamos aqui para glorificar o Teu nome, Senhor. Edifica a Tua santa igreja. É assim que oramos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, esse texto de Mateus, esse texto que nós lemos, está inserido no Evangelho de Mateus. Nós lemos aqui a versão da Almeida Corrigida e Fiel. E esse texto está inserido no primeiro Evangelho do Novo Testamento, o primeiro Evangelho da Bíblia, Mateus, o Evangelho escrito na década de 70 a 80, depois de Cristo. Na realidade, não é o primeiro Evangelho escrito. Nós sabemos que Marcos, que na Bíblia está no segundo lugar, na ordem, foi o primeiro evangelho escrito lá por volta do ano 65. Mas o cânon bíblico fez com que o evangelho de Mateus figurasse aqui em primeiro lugar. Nós sabemos também que em Marcos, essa narrativa, em Marcos 2, 23 a 28, bem como em Lucas, no capítulo 6, de 1 a 5,
nós temos também, contada por esses evangelistas, a mesma narrativa. Mas vamos nos ater aqui ao capítulo 12 de Mateus. Glória a Deus por isso. Bem, eu não sei se vocês já tiveram a oportunidade de refletir de que o homem vive para cuidar de suas necessidades. O homem, desde que nasce e desde que começa a ter percepção do mundo, ele começa a notar que ele tem necessidades, que são necessidades, muitas delas são necessidades intrínsecas, ou seja, necessidades que não dependem do caráter volitivo, ou seja, da sua vontade, mas que elas são inerentes à sua própria natureza. E com o passar do tempo, os homens vão acumulando necessidades fabricadas, necessidades criadas. E nós vimos o seguinte, que o homem, ele tem muita preocupação em resolver essas necessidades, o que soa de muito natural. Nós sabemos que na Bíblia Jesus nos ensina que não devemos nos ansiar pelas coisas que virão, porque tudo está na dependência dele. Mas a verdade é que nós, crentes ou não, sempre temos as necessidades e delas devemos nos desvencilhar, devemos cumprir aquilo que é o que nós pensamos que é nos livrarmos dessas necessidades. Claro, há evidência que pessoas se livram de formas equívocas, ou tentam se livrar de formas equívocas, e outras procuram, de acordo com a sua crença, de acordo com o seu entendimento ou o seu discernimento, resolvê-las de um melhor modo. Mas vamos ver aqui no texto bíblico que naquele tempo passou Jesus pela seara em um sábado e os seus discípulos, tendo fome, começaram a colher espigas e a comer. E aí nós podemos também voltar para entender por que Jesus passava nesse campo de cereal com os seus discípulos. Nós voltamos ao capítulo 11, que diz assim: nós sabemos que no livro de Mateus, pelo capítulo 5 até o capítulo 7, Jesus faz o seu sermão do monte, e ali põe a sua doutrina, e ali mostra com clarividência, não é? Tudo aquilo que os homens devem obedecer, aqueles que nele creem. Depois nós sabemos que Jesus comete vários milagres, na sequência seguinte, no capítulo 8, e Jesus pratica vários milagres, esses milagres que vão do capítulo 8 todo, e também depois, em seguida ao capítulo 12 que nós estamos lendo, nós também vamos ver os milagres de Jesus, aqui discorrido por Mateus. Mas nós queremos mostrar o seguinte, que o capítulo 11 inicia-se dizendo: tendo acabado Jesus de dar instruções a seus 12 discípulos, partiu dali a ensinar e a pregar nas cidades deles, que esse era o ministério de Jesus durante os seus 3 anos. E o verbo se fez carne, e aqui ele pregava o evangelho, e ele ensinava e pregava o evangelho. Essas instruções que fala do discípulo, para os discípulos, nós sabemos que Mateus, ele nos mostra, né, que Jesus admoestou-os, deu instrução ao discípulo, admoestando-os, mostrando estímulos, dificuldades e também recompensas. E é assim, nesse cenário, que Jesus agora se encontra no campo de cereal com os discípulos, e os discípulos revelam aqui nesse mesmo versículo 1 a necessidade decorrente da fome. Por isso que eu digo que existem necessidades intrínsecas, a fome é uma delas. O homem não pode viver sem fome, e ele precisa se alimentar. E para isso eles começaram a colher espigas e a comer. Vejam também, meus irmãos, pulando aqui o versículo 12, mas no versículo 3 e 4, ainda sobre essa necessidade, Jesus disse aos fariseus, respondendo aos fariseus: não tendes lido o que fez Davi quando teve fome, ele e os que com ele estavam, como entrou na casa de Deus e comeu os pães da proposição, que não lhe era lícito comer, nem aos que com ele estavam, mas só aos sacerdotes? Vejam bem que aqui também mostra que Davi, o rei Davi,
teve necessidade de comer e ali ele só pôde comer os pães da proposição, que não lhe era lícito pela lei, não era lícito comer. E aí vimos que as necessidades também se impõem. Aprendemos no primeiro ponto, meus irmãos, que todos nós temos necessidades, inclusive aos sábados. Inclusive aos sábados. E aí é que nós vimos a razão da tentativa de intimidar Jesus feita pelos fariseus. Eles não estavam incomodados simplesmente porque os discípulos debulhavam as espigas de trigo com as mãos e satisfaziam a sua fome ali. Não, eles estavam preocupados, ou tentando mostrar isso a Jesus, que não se poderia fazê-lo no sábado. E aqui surge a polêmica do sábado. Mas por que essa polêmica do sábado? Vamos só alinhavar de uma forma rápida que Deus na criação, Gênesis 2, 2, 3, Deus santificou o dia sétimo, que seria o dia do descanso, porque Deus descansou. Não porque ele estava cansado, a evidência, Deus não se cansa, mas porque ele descansou da obra magnífica, da obra ímpar que ele tinha produzido, inclusive tendo feito o homem e tendo feito o sábado. E também em Êxodo 28, 11, nós vimos que aí Deus lançou os seus mandamentos através de Moisés, por Moisés, que levou as tábuas, e no quarto mandamento se falava que era para descansar, não trabalhar no sábado. Esse mandamento de Êxodo 28 a 11 é repetido em Deuteronômio 5, 12, 13. E aí nós vimos a razão da polêmica. E então, meus irmãos, os fariseus tentaram intimidar Jesus, aliás, o que eles já tentaram fazer antes. E aí nós podemos aprender outra coisa, que o legalismo impõe sacrifícios inúteis. Nós temos necessidades e muitas vezes o legalismo faz com que nós fiquemos de mãos atadas e não podemos cumprir aquilo que devíamos cumprir. Isso aí é visto porque esse caso em que no versículo 2 desse texto, ora, aqui nós estamos lendo, os fariseus vendo isto, vendo que os discípulos comiam, com as mãos comiam, debulhavam as espigas e comiam, vendo isto disseram-lhe: eis que os teus discípulos fazem o que não é lícito fazer no dia do sábado. E aprendemos que o legalismo realmente ele gera esses sacrifícios inúteis. Mas não é a primeira vez. Desta feita, os fariseus que vinham seguindo os discípulos e vinham seguindo Jesus para intimidar Jesus, eles já tinham feito isso anteriormente. Se nós olharmos o capítulo 9 de Mateus, mais atrás, nós vamos ver que quando Jesus comia em sua casa com os publicanos, os fariseus desta feita, instigaram os discípulos e perguntaram por que é que ele comia com os pecadores. Quando aí, nesta hora, Jesus disse que se eles soubessem o que significa misericórdia quero e não sacrifícios, eles não condenariam os inocentes. Exatamente o que agora Jesus, instado pelos fariseus, respondeu. E falou então aí sobre Davi, que eles não conheciam a palavra de Deus, apesar deles serem legalistas, eles não percebiam aquilo que eles não queriam perceber, porque nós sabemos que os legalistas são aqueles que fazem acréscimos a leis, ou mesmo a própria lei, fazem interpretações que não entram em consonância com o espírito da lei. E aí eles perguntaram a Jesus por que é que os discípulos comeram aqueles cereais no dia do sábado que não era permitido. E Jesus trouxe praticamente a mesma resposta. Aqui ele disse, acrescentou aquilo que Samuel já tinha dito na Bíblia, porque Jesus sempre responde com a palavra de Deus. Então ele disse o que Samuel tinha dito no capítulo 21, versículos de 1 a 6, sobre o rei Davi e a necessidade que ele teve com os seus companheiros de saciarem a sua fome. E também aí ele fala sobre misericórdia. Ele repete aquilo que foi dito
no capítulo 9, lá quando ele estava em sua casa, comendo com os publicanos. Misericórdia quero e não sacrifícios. Oséias 6, 6. Oséias 6, 6. Aleluia. Aprendemos então essas duas passagens, que é todos nós temos necessidades, inclusive aos sábados, e também que o legalismo impõe sacrifícios inúteis. Mas agora, irmãos, nós queremos adentrar numa outra passagem. Veja bem, bem interessante. Jesus diz que quem está aqui, quem é maior do que o templo. É maior do que o templo. Mas porque o Filho do Homem até do sábado é Senhor. Então veja bem, aqui aprendemos que Jesus é o Senhor. Jesus é o Senhor. Antes dele ser o Senhor do sábado, ele é o Senhor. A gente vê que o apóstolo Paulo, em Romanos 10, 9, ele diz que aquele que confessar com sua própria boca que Jesus é o Senhor, terá vida eterna. E crê que ele ressuscitou, e com o seu próprio coração crê em Deus, crê em Jesus, ele terá a vida eterna. Então, o Senhor, Jesus é o Senhor. Nós sabemos que a palavra de Deus hoje sendo pregada esquece muito dessa situação em que mostra que Jesus é o Senhor. Nós sabemos muito que Jesus é o Salvador, mas antes dele ser Salvador, ele é o Senhor. Isso significa, quando Jesus fala em Mateus, que aquele que quer vir após mim, certo? Renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Seguir significa obedecer. E o servo obedece ao Senhor, o servo é o escravo, é aquele que obedece. Então, irmãos, vimos bem que Jesus é o Senhor. E isso é extremamente fundamental na vida de quem crê. Porque não sendo Senhor, nós não seremos servos, nós não obedeceremos. Aleluia, Senhor, por isso. Então nós vimos que temos necessidades. E aqui eu quero fazer uma ilustração. Lá para encaminhar para a conclusão. Lá pelos idos de 2007, aqui na minha casa, eu e minha esposa travávamos uma luta diária, insana, em relação à situação pela qual o nosso filho vivia. Nosso filho, por volta dos 15 anos, até os 20 e poucos anos, se envolveu com pessoas que também não seguiam aquilo que era agradável a Deus. E a nossa luta era uma luta muito forte, era uma luta diária. Para se avaliar, eu cheguei até algumas vezes às vias de fato, porque nós não tínhamos diálogo. Eu conversava com ele através de bilhete, de carta. E quando eu queria conversar com ele, chamava ele para conversar, ele simplesmente não dava atenção. Nesse tempo, nesse período, até 2007, eu não era crente, minha esposa não era crente, nós éramos aqueles politicamente corretos, aqueles que pensavam que eram boas pessoas, que praticavam as suas ações de forma ordeira, trabalhava, pagava suas contas, e assim nós vivíamos e tínhamos uma fé muito raquítica, uma fé, podemos dizer assim, epidérmica. E então, em 2007, extremamente cansado, e ainda para avaliar, meu filho à noite sempre pulava o portão da frente de casa e saía para a rua, tal. Deus o abençoou com a sua graça comum, para que ele não tivesse sofrido maiores consequências de suas ações. Então, um dia eu estava na minha sala, no computador, estava fazendo um trabalho, a televisão ficava atrás na estante, e eu estava ouvindo um pastor falando, fazendo uma pregação. E eu ali ouvi numa passagem, eu não assistia, não sabia muito, mas a televisão estava ligada e eu estava ouvindo. Então ele falou o seguinte: se você já teve toda a sua luta, você já fez tudo o que você podia, tudo que estava a seu alcance, e aí aquilo me alarmou. Eu saí da cadeira, fiquei diante da televisão e ali comecei a ouvir. Ele disse: você já fez, responda essa pergunta, você já fez tudo o que estava a seu alcance? E ali eu
no meu coração, contrito, eu disse sim, acho que já fiz tudo. Ele disse, pois então, você tem que fazer só uma coisa a mais. E aí ele instou, exortou. Eu não era crente, eu vi. E ali ele disse, entregue tudo a Jesus. Entregue tudo a Jesus. Levanta a sua mão, entregue tudo a Jesus. E ali eu levantei a mão, sozinho, entreguei a Jesus toda aquela minha luta. E aí eu me sentei depois, tal. Não durou uma semana. Meu filho passou pelo corredor. E eu vi a frase mais linda, a frase que mais me agradou na minha vida, quando ele disse para a mãe dele, mamãe, a partir de hoje eu sou outra pessoa. Eu tive um encontro com Jesus. Meus irmãos, e a partir dali, nosso filho nos levou para a fé. E nós também nos convertemos, nos arrependemos e nos convertemos. O que eu quero dizer com isso, nessa conclusão, é que, segundo o texto que nós vimos, o que antecede a ele, Jesus, no capítulo 11, no versículo 28, ele diz assim, vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e acharei descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Em seguida, ao capítulo 12, que eu li de 1 a 8, nós sabemos que Jesus, depois, no outro sábado, segundo Lucas, ele entrou na sinagoga e também ele lá encontrou aquelas pessoas que queriam acusá-la. E ele disse assim, é lícito nos sábados fazer o bem. Jesus nos ensinou que também no sábado era lícito fazer o bem. E aí nós devemos concluir o seguinte, meus irmãos, todas as nossas necessidades, as intrínsecas e as não intrínsecas, ou seja, aquelas, não só aquelas que nós fabricamos, porque nós fabricamos, essas aí nós devemos nos desvencilhar e não fabricar mais, através da ação do Espírito Santo. Mas todas as nossas necessidades devem ser colocadas no descanso em Jesus, porque é assim que ele nos ensinou. Ele termina com a frase emblemática que ele é Senhor até do sábado. Mas nós sabemos que ele é o Senhor de todo o tempo. E é isso que nós queremos ter como aplicação. Nós sabemos que temos necessidade. Nós sabemos que o legalismo impõe sacrifícios inúteis. Mas nós sabemos que Jesus é o Senhor. E por fim nós sabemos que Jesus, em sendo o Senhor, ele é o Senhor do sábado. Sábado significa, em hebraico, Shabat. Shabat significa descanso. Por isso que Jesus é o Senhor do descanso. Glória a Deus por isso. E que nós vivamos não só contemplando ao Senhor, não só tendo uma fé imaginativa, não só uma fé que não está no coração, uma fé que não está em todo o nosso corpo. Nós precisamos nos entregar a Jesus, nos arrependendo, confessando Jesus como Senhor e Salvador, e orando sempre, buscando sempre o auxílio do Espírito Santo. Aí as nossas necessidades terão sim agora alguém que vai nos auxiliar a afastá-las ou a mesmo saciá-las da forma plena, da forma perfeita, da forma que deve ser. Agradecemos ao Senhor por isso. Que a graça do Senhor Jesus, que o amor de Deus e a consolação do Espírito Santo estejam para sempre em nossos corações, por todas as nossas vidas, porque Jesus é o Senhor de